A história de hoje é de uma princesa que nos conta como ela teve um final quase que muito infeliz. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada! Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. Meu grande sonho sempre foi viajar o mundo, mas só em pensar nos custos eu deixava isso para lá e só ficava viajando pela internet. Até que meus patrões decidiram que iriam se mudar para Portugal e perguntaram se eu aceitava emigrar com eles, e claro que eu disse que sim. Meu chefe precisava começar o trabalho em uma data específica e a patroa e eu iríamos depois com as crianças. Eu achei muita graça no jeito de falar dos portugueses. Eu já sabia que eles falavam diferente da gente no Brasil, mas ouvir o dia todo era bem diferente. Uma coisa muito legal naquele trabalho é que meus patrões gostavam muito de viajar. Então, eu sempre ia com eles e mesmo que eu estivesse trabalhando, eu também conseguia aproveitar. Um dia, íamos a um país chamado Malta. Eu nem sabia que tinha um país com esse nome. E como os amigos do meu patrão também tinham filhos, eles me disseram que eu poderia ficar livre durante o resto do dia. Eu saí por aí e fui conhecer o lugar. Parei em um barzinho e vi um homem muito gato. Tava calor e ele estava de terno. Quase caí para trás quando aquele homem lindo veio falar comigo. Logo comigo! Ele se apresentou e eu falei logo. Eu só falo português. E ele, com um sotaque fortão, disse que também falava português, só que era da Inglaterra. Aí começou um show de esquisitice, porque ele fazia tantas perguntas e não me dava tempo de falar. Algumas das que eu lembro é que ele perguntou o que eu fazia, eu contei que era babá, depois ele perguntou se além dos meus patrões tinha mais gente da minha família na Europa, eu disse que não. Depois ele perguntou se eu era uma pessoa extrovertida e cheia de amigos. Eu achei isso muito estranho. E ficou pior ainda quando ele perguntou se eu era uma pessoa leal, uma moça de família. Ele era tão gato que eu nem me importei com todas essas perguntas estranhas. Mas hoje eu vejo que tinha que ter me importado sim. É claro que ela tinha que ter se importado, sabe por quê? Porque esse tipo de pergunta, do jeito que ele está fazendo, ele está sondando para saber se ela é uma pessoa que tem muitas conexões na Europa, para saber se ela é uma pessoa sozinha na vida, sozinha no mundo, para saber até mesmo se de repente, se acontecer alguma coisa com ela, se ela vai fazer falta, se vai ter gente que vai atrás para buscá-la, para procurá-la. Então, todas essas perguntas são estranhas sim, mas vocês vão ver o que vai acontecer nessa história. Quando eu perguntei o que ele estava fazendo em Malta, ele respondeu que estava em uma missão. Eu fiz cara que não entendi e ele continuou dizendo que ele me disse que era um agente secreto dos Estados Unidos e que trabalhava para a CIA. Eu comecei a rir e ele ficou bem sério e disse que estava falando sério. O jeito dele foi tão convincente que eu fiquei sem graça por ter rido e acreditei. Ele era tão educado, falava com elegância, sabe? Até a maneira dele de agir, até mesmo o olhar dele era muito diferente de todos os outros homens que eu já tinha conhecido. Claro que eu me apaixonei por ele. Todo o tempo que eu tinha livre das crianças, eu ia correndo encontrar com ele. Mas nós nunca podíamos tirar fotos juntos e tudo ele dizia que era por causa do trabalho dele. Depois as férias dos meus patrões acabaram. Tivemos que voltar para Portugal, mas o meu agente secreto disse que daria um jeito de manter contato comigo, mas que em hipótese alguma eu não deveria falar dele para ninguém por conta da natureza do trabalho dele como agente secreto. Porque falar dele para qualquer pessoa que fosse estava botando a minha vida e a vida da pessoa que ouviu em risco.
Eu fiquei com tanto medo quando ele disse isso, porque tudo que ele falava parecia mesmo verdade. Então, eu nem me arrisquei a contar nada sobre ele para ninguém, nem para minha melhor amiga. Mas ele sumiu por 2 meses. E eu já estava achando que tinha sido só um romance de férias, mas de repente ele começou a me mandar milhares de mensagens e a minha paixão por ele voltou com tudo. Ele sempre se justificava dizendo que quando desaparecia é porque ele estava em missão. E depois de alguns meses namorando à distância, ele me deu a melhor notícia de todas. Ele estava se mudando para Portugal. E assim como ele sempre fazia, o que ele falava, ele cumpria. Ele se mudou para, e aqui ela disse, para onde? Lá em Portugal. E quando eu fui conhecer onde ele estava vivendo, quase caí para trás. O apartamento dele era muito chique. Ele era todo chique, mas tinha um quarto que ele dizia para eu não entrar em hipótese alguma por conta do trabalho dele. E eu, boba, super respeitei. Tudo com ele era muito misterioso. Telefonemas, mensagens e esse bendito desse quarto secreto que eu não podia nem sonhar em passar por perto. Além disso, nós nunca íamos a lugares públicos juntos. Só que ele me explicou que por causa de uma das missões secretas dele, eu precisava ser muito sigilosa para encontrar com ele. Sabe o pior de te contar isso tudo? É que na época, em nenhum momento eu não questionava toda essa loucura. E como ele tinha falado para eu não contar para ninguém, eu não tinha mais ninguém que pudesse me dizer, olha, sai fora que é furada. Muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, elas passam por esse tipo de comportamento no sentido de que o abusador tenta isolar a pessoa, seja da família, dos amigos, de tudo. De tudo, tenta isolar. Por quê? Porque a pessoa isolada, ela é mais facilmente manipulada. Então, observa que ele está tentando fazer isso. Ninguém sabe da existência dele. Ela tem até medo de contar para as outras pessoas. E ele não vai com ela a lugar nenhum público. Então, são os dois naquele mundinho criado ali por ele. E ela está entrando cada vez mais de cabeça. Mesmo com todas essas coisas estranhas, o nosso romance parecia mesmo ter engatado. Ele era o homem dos meus sonhos. Depois de alguns meses namorando, ele me perguntou se eu aceitaria ajudar ele em uma missão secreta. Agora eu sei a burrice que eu fiz, mas confesso que na hora eu só achei o máximo. Quem diria, eu agora ajudando o serviço secreto dos Estados Unidos. Ele me disse que o que eu ia fazer era muito comum e acontecia todos os dias, só que apenas quem tinha os olhos treinados pela CIA conseguia ver que existem muitas missões secretas acontecendo ao mesmo tempo e então me entregou um pacotinho. Eu perguntei logo de cara o que era e ele disse que para minha própria segurança eu não poderia saber, porque era segredo de Estado. O pacote era a coisa mais linda, eu lembro até hoje. Era como se fosse uma embalagem de presente. Ele me deu o endereço, o nome de quem eu deveria entregar e até mesmo uma frase secreta que eu deveria falar para ter certeza que eu estava entregando para a pessoa certa. Eu sei que eu tinha que ter medo, mas eu só estava muito nervosa e até mesmo ansiosa para participar de algo tão importante, porque ele me garantiu que o que eu estava fazendo ajudava a manter o mundo sem começar uma grande guerra mundial. Eu estava uma pilha de nervos. Até uma alergia apareceu nas minhas costas, mas me sentindo muito importante, toda trabalhada no serviço secreto, atravessei a cidade, cheguei no tal endereço, perguntei pelo carinha que ia receber o pacote e quando eu disse a frase secreta, ele disse a resposta que meu namorado disse que ele ia falar. Eu quase tive um treco, porque depois eu percebi que quando voltei para a casa do meu namorado, era como se estivessem me espiando. Eu cheguei no apartamento dele chorando muito. Eu falei para ele que eu nunca mais ia participar de missão nenhuma, porque eu fiquei com muito medo. Foi como se eu não tivesse dito nada para ele.
Ele só repetia que eu não tinha nada que me preocupar, desde que eu jamais abrisse os pacotes, pois o serviço secreto americano poderia fazer algo comigo caso eu atrapalhasse alguma das missões. Eu falei para ele que entendia que era algo muito nobre de ajudar nas missões secretas, mas para ele me desconsiderar, porque eu não conseguia fazer direito sem quase ter um troço de tanto nervoso. Você vê que ela é só um instrumento, ela só está sendo usada. Não há sentimento nenhum da parte dele, não há nada da parte dele e ela está simplesmente sendo manipulada. E ela está cega, ela não está vendo isso. E agora também está se metendo em coisas cada vez mais cabulosas. Ele fingiu ser compreensivo, mas depois continuou insistindo, e eu entreguei mais uns 3 pacotes até que realmente fui perseguida por uns caras e até hoje não sei como consegui escapar. Foi mesmo a mão de Deus me protegendo, porque eu cheguei no apartamento dele chorando e me tremendo todinha. E a única preocupação dele era se eu tinha dado o pacote para quem ele tinha mandado. Eu fiquei da vida, mas eu estava tão apaixonada que tinha medo de que se eu negasse qualquer coisa, ele iria me deixar. Eu nem sei se você vai poder ler essa parte, qualquer coisa você corta. Mas nesse dia ele me deu banho. Ele explicou que tinha que falar comigo ali com a água correndo, porque poderia ter escutas de outros agentes secretos no apartamento e que o serviço que eu estava prestando era muito importante para a segurança mundial. Ai, gente, que cegueira minha! Mas enfim, eu, de novo, acreditei. Os meus patrões vinham percebendo mudanças em mim, só que como eu não falava nada, não tinha como me aconselhar, como me ajudar, nada. E eu completamente presa ao meu namorado. Eles até tentaram conversar mais de uma vez, mas eu sempre falava que estava tudo bem, que não tinha nada de errado e que eles é que estavam vendo coisas onde não existia. Teve até mesmo uma vez que eu levei um desses pacotes lá para casa dos meus patrões. Meu Deus, que perigo! Toda vez que eu tentava parar de entregar os pacotes, ele me tratava como se eu estivesse fazendo uma injustiça com a humanidade. E além disso, ele também me dava muito "uau". Então eu achava que igual a ele eu nunca mais ia encontrar na vida. Mas teve um dia que antes de entregar um desses pacotes eu fiquei tão nervosa que passei mal. E ele ficou com medo de eu perder o pacote. Ai, meu Deus, o que será que tem nesses pacotes, hein? Vamos continuar lendo essa história aqui para poder descobrir. Vendo que eu não tinha condições nenhuma de continuar fazendo o que ele me pedia, ele disse que eu poderia ajudar de outra maneira, porque às vezes essas entregas precisavam ser para fora do país e que eu tinha que fazer pequenas viagens com tudo pago. Mas eu disse que isso não seria possível por causa do meu trabalho. Ele pareceu entender, mas eu percebi que depois desse dia ele foi ficando cada vez mais frio comigo. Eu quero dizer aqui que ele nunca foi estressado comigo. Ele sempre falou com calma, sempre me dava muito carinho e atenção. Eu realmente acreditava nele. Um dia eu perguntei se em algum momento, já que nós morávamos na mesma cidade em Portugal, se nós poderíamos finalmente ser um casal normal. Ele segurou minhas mãos e, chorando muito, disse que nunca tinha amado uma mulher mais do que ele me amava, mas que como ele era agente secreto, para minha segurança, ele não poderia me assumir e nem casar comigo. Mesmo depois de ouvir uma dessas, eu ainda continuei com ele. Burrice, né? Eu sei. Burrice não, princesa, você estava cega. Cega, cega, cega de paixão. E vê que com isso aqui que ela falou por último, ele fazia questão de tratá-la da melhor maneira possível para que ela achasse que ele fosse uma pessoa boa para ela. E com isso, o julgamento da pessoa vai ficando cada vez mais confuso na hora de tomar decisões. Muito cuidado, gente, muito cuidado. Até que um dia eu estava indo viajar com os meus patrões e vejo e aqui ela falou o nome dele, todo cheio de amorzinho e se despedindo de uma mulher no aeroporto.
Minha primeira reação foi lá perguntar o que estava acontecendo, mas eu estava ali trabalhando e ninguém nem sabia que ele e eu namorávamos. Como que eu ia fazer uma cena dessas? Ele não me viu. Eu viajei com os meus patrões, mas a minha cabeça estava fervendo. E quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi encontrar com ele. E antes que eu começasse a falar que tinha visto ele com outra mulher, ele foi logo dizendo que estava em uma nova missão secreta e que tinha encontrado uma pessoa que faria a entrega dos pacotes em outros países. Ele disse que só confiava em mim, mas que como eu disse que não poderia fazer isso, então ele precisou procurar outra mulher que ele estava muito preocupado, pois ele sabia que ela não faria o trabalho tão bem feito como eu, mas que eu tinha falado que não. Então, ele não teve alternativa, mesmo que isso agora colocasse até mesmo a vida dele em risco. Eu que cheguei lá pronta para brigar, acabei ficando preocupada com ele. Eu sei, uma burra, mas na época tudo fazia muito sentido para mim. Eu comecei a me sentir muito culpada em não estar ajudando e acabei mudando de ideia. Então, ele começou a preparar tudo para eu ir para, e aqui ela disse o nome do país. Antes de viajar, me bateu um medo muito grande e graças a Deus que eu respeitei a minha intuição, porque eu sentei com a minha patroa e contei tudo para ela. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, porque ela pôde me mostrar todas as burrices que eu havia aceitado como verdade. E também foi me mostrando tudo de errado nas atitudes dele. E ainda me disse que eu tinha que ser muito grata a Deus que eu não havia sido presa. Eu chorei muito, muito. Eu estava com muita raiva dele, mas eu também estava com muita raiva de mim, porque como que eu não consegui enxergar tudo aquilo antes? Com um orgulho ferido, fui na casa dele, mas só ao abrir a porta, senti o cheiro dele. Eu ia perdendo as forças, mas eu falei para ele que eu não ia mais viajar, que eu não ia mais entregar pacotes e ele voltou a insistir e insistir e insistir, mas eu continuei dizendo que não. Ele então gritou comigo, esbravejou, quebrou coisas, disse que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, do que eu estava falando, que talvez por minha causa uma nova guerra mundial fosse começar. O que ele não sabia é que agora eu estava com os pés fincados no chão, porque a minha patroa havia conversado e esclarecido tudo comigo. Então, as mentiras dele não colavam mais. Ele me expulsou do apartamento dele aos gritos e disse que era para eu nunca mais lembrar que ele existia, porque ele estava me tirando da vida dele naquele momento. E foi isso mesmo. Era como se ele tivesse me apagado da vida dele, ele nunca mais ligou, ele nunca mais me procurou, nada. Eu nunca soube o que tinha dentro das caixas. Mas hoje, pensando nas possibilidades, eu imagino que tenha sido coisas ilegais. Logo eu, que sou uma pessoa tão honesta, tão certinha. E se eu fosse pega fazendo isso, imagina a minha cara de idiota tendo que explicar que eu não tinha ideia do que tinha ali dentro. E pior ainda, eu acreditava tanto naquela época que é bem provável que eu falasse que eu fazia parte do corpo auxiliar de missões do Serviço Secreto Americano. Meu Deus, só de escrever aqui eu tô rindo. Hoje eu sou muito grata a Deus e a minha patroa, que conseguiu abrir os meus olhos para o que realmente estava acontecendo. Glória a Deus, gente. Glória a Deus que no final deu tudo certo, né? Mas que bom que a patroa dela viu a fumaça muito antes de sentir o fogo, né? Você já pensou como que essa história poderia ter terminado? O que você teria feito se tivesse no lugar dessa nossa princesa de hoje? Me conta aqui nos comentários. E a você que ouviu até aqui, obrigada pela companhia e até a próxima!